Colega economista, dentro do convênio Conselho Regional de Economia de São Paulo e a Ordem dos Economistas do Brasil, estou junto contigo neste momento para discutirmos a questão da dívida soberana dos países europeus e, em particular, a dívida da Grécia. Sabemos que desde 2008 a Europa vem passando por uma série de ajustes. Inicialmente, os governos se endividaram para tentar salvar os bancos. Ao que parece, não foram salvos e hoje encontramos uma situação bastante difícil para a grande maioria dos países europeus do Mediterrâneo, para seus cidadãos. Por quê? Porque além dos bancos não terem sido salvos, os governos, os respectivos governos, estão altamente endividados. E o que está ocorrendo na Europa é que a crise não parece ter fim. E o contágio da crise da Grécia vai se espalhando pela demora que está se verificando na solução que o povo grego tem que dar para a sua continuidade ou não dentro da União Europeia. O que sabemos é que o Tratado de Lisboa, toda a ideia da União Europeia foi no sentido de atrair, de convidar países para fazerem parte da União Europeia. Não há no tratado nenhuma cláusula que diga, olha, se você não está cumprindo aquilo que foi determinado pelo Tratado de Maastricht com relação à dívida pública, sua participação no Produto Interno Bruto, você será expulso. Não há absolutamente nada nesse sentido. Caso a Grécia queira sair, ela terá que sair de livre e espontânea vontade. Mas como fazer com que a agonia da Grécia termine e acabe não se espalhando ou termine esse contágio para os demais países europeus? Agora vem a ideia das eleições em junho e vem a ideia de que um referendo deveria ser levado a cabo para saber se o povo grego quer ou não continuar dentro do euro. É lógico que o povo grego, na sua grande maioria, quer continuar dentro do euro, mas não aceita as medidas de ajuste fiscal, porque essas medidas de ajuste fiscal significam um corte expressivo dos gastos públicos e isso faz com que muitos empregados do governo sejam mandados embora. Aqueles que continuam, eles estão recebendo menores salários e é claro que uma série de outras conquistas que foram sendo obtidas ao longo das últimas décadas, neste momento acabam sendo preteridas e é claro que o povo não quer que isso venha a ocorrer. E o que está ocorrendo na Grécia do ponto de vista das eleições? As coisas mais inusitadas. A grande maioria do povo quer continuar no euro, entretanto, eles estão elegendo representantes de uma esquerda radical que não se via há muito tempo e, pior que isso, representantes da ultradireita, partidos nazistas, algo impensável numa Europa liberal moderna, estão sendo eleitos pelo povo grego. O que está ocorrendo mais recentemente é uma corrida bancária. Já algumas informações de que alguns bilhões de euros estão saindo da Grécia, o povo está com medo do que possa vir a ocorrer, mas não só o povo é que está com medo, os demais países também estão com muito receio. O contágio, quando se fala que pessoas estão retirando dinheiro dos bancos na Grécia, a mesma coisa está ocorrendo, é claro, neste momento numa escala menor, mas está ocorrendo, por exemplo, na Espanha, onde as informações sobre alguns bancos são muito desalentadoras. Parecia que os bancos haviam sido saneados e percebe-se mais recentemente que um banco que foi nacionalizado, ele está com muitas dificuldades para permanecer vivo. É claro que se discute dentro da própria Europa, de todos os países europeus, quais seriam as consequências caso a Grécia decida sair da Europa.
Estudos feitos na Grã-Bretanha apontam para um custo de 1 trilhão de dólares ao bloco europeu, caso venha a Grécia sair da zona do euro. E estudos realizados dentro da Grã-Bretanha apontam para uma grave recessão que duraria no mínimo 2 anos, caso a partir de junho os gregos decidam sair da União Europeia. Teríamos consequências muito difíceis no Reino Unido, o desemprego chegaria a perto de 11%, 12% da população economicamente ativa, com consequências inimagináveis sobre a Espanha, que é o país que mais está sofrendo com o contágio da crise grega dentro do bloco europeu. E é claro que, na medida que o povo grego escolher representantes da esquerda radical ou representantes da ultradireita nazista, é claro que não haverá nenhuma condição para se formar um governo de coalizão que diga se vai continuar utilizando as medidas de austeridade para colocar a dívida como porcentagem do PIB na Grécia dentro de padrões que sejam passíveis de serem negociados junto aos investidores privados e governamentais. Devemos lembrar que grande parte da dívida grega está disseminada por bancos europeus. Bancos espanhóis têm dívida grega, assim como bancos espanhóis têm dívida de Portugal e de outros países, e entre eles há uma grande, um grande receio, uma grande incerteza de que o pior ainda está por vir caso a Grécia saia da zona do euro. Eu diria que as chances hoje são muito elevadas, já disse anteriormente, que estão próximas de 90% as chances da Grécia sair da zona do euro, e é claro que no dia seguinte a Grécia vai virar uma Albânia, que é, como sabemos, um dos países mais paupérrimos de toda a Europa. E o que poderíamos imaginar finalizando? Bom, se a Grécia volta à sua moeda antiga, o dracma, o governo grego vai ter novamente à sua disposição o Banco Central da Grécia, e o Banco Central da Grécia vai emitir moeda grega, o novo dracma, vai ser emitido pelo Banco Central da Grécia para honrar os compromissos domésticos, para pagar o funcionalismo público, para manter os serviços básicos, mas é claro que essa moeda ela se desvalorizaria muito rapidamente em relação ao dólar e em relação ao euro, e haveria um fortíssimo empobrecimento da população local com relação aos seus momentos anteriores do tempo. Imaginamos que o povo grego, nas próximas eleições, na medida que estão satisfeitos em permanecerem com o euro, imaginamos que eles que sejam mais prudentes na escolha dos seus representantes e possa haver um consenso dentro do país para que medidas fiscais possam ser tomadas e negociadas com os demais membros da União Europeia. É possível que a negociação seja feita, é possível que as medidas de austeridade possam ser alongadas ao longo do tempo. Isso são premissas que já foram consideradas pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, pela Organização Mundial do Comércio. Às vezes é necessário tomar medidas, porém de uma forma um pouco mais lenta, dando um pouco mais de fôlego para que esses governos possam fazer os ajustes necessários, se não em 1 ano, que seja em 2, se não em 2, que seja em 4. Mas é importante que exista este caminho do consenso entre os países
que estão com problemas, e Bruxelas, onde está o Banco Central Europeu e onde estão também os principais artífices da moeda comum europeia, e comandada fundamentalmente pela Alemanha e pela França. Vamos aguardar os desdobramentos dessa crise, lembrando que ela já está chegando de forma mais forte na economia brasileira, e pelas informações coletadas mais recentemente, nesse dia de hoje, sexta-feira, dia 18 de maio, sabemos que a tendência de crescimento da economia brasileira para este ano de 2012, ela já está em queda e se situa mais próximo de 2,5% do que de 3%. Isto porque as notícias provenientes do setor industrial são muito ruins, as provenientes do mercado de trabalhos também não são nada boas, e as vendas do comércio estão caminhando a passos lentos, enquanto que a demanda por crédito caiu nesses últimos meses. Isto é o efeito da crise europeia, da crise mundial, mais perto na economia brasileira, e também a certeza de que o mercado doméstico, o nosso mercado interno, principalmente no tocante à demanda de bens de consumo duráveis, está dando sinais de extremo cansaço. Vamos aguardar novas medidas governamentais que caminhem na direção de gastos, de investimento, de construção de novas estradas de ferro, de rodagem, de barragens, enfim, bens de investimento que são hoje gastos de demanda e amanhã aumentos na oferta necessária de bens de capital para aumentar a oferta de bens e serviços. Então, hoje podemos dizer que no caso brasileiro, ao que tudo indica, as medidas de incentivo ao consumo já fizeram o que tinham que fazer nos últimos tempos. Agora é o tempo de olhar para os gastos de investimento do governo. Esta é a nossa mensagem. Um forte abraço para você, meu querido colega do Conselho Regional de Economia e da Ordem dos Economistas do Brasil.